tá? E é isso, tá? Então, eu dei uma olhada lá, já tem alguns slides atualizados. Eu estou atualizando ali um primeiro também, só para a gente ter um controle do que a gente já fez, tá? E Eu continuei com aquele probleminha da pecinha, mas a tua sugestão funcionou. Então eu tenho o slide aqui comigo, demorou. tá? Dani, você compartilha aquilo que você for atualizando, e aí eu coloco lá no documento só para ficar centralizado num único Então, documento. posso te mandar pelo WhatsApp, né? Pode. Beleza? Então, bom, aí, ô Leca, já ia te passar. Gostei da roleta. Já existia essa roleta, eu só não dei as carinhas, tomara que eu não tenha mexido nos mecanismos, porque hoje eu não estou num dia assim muito inspirado. Enfim. Então a ideia é, eu vou. Deixa eu ver se eu vou abrir aqui. Quando começar a rodar, quem que poderia falar para parar? Acho que o Júlio? Vamos fazer o seguinte, isso. Ó, pra mim ela tá em câmera lenta, hein? Também, Mas para mim é, ela tá rapidinha. Depois não, é bom que é, ela Na hora que não você acelere. falar, ainda vai ter um delay, não vai Tem ser bem aonde você vai delay. querer. literalmente é sorte. Quem vai o primeiro aí? Eu falo, parou? Você fala, parou. Boa, preparar. Para agora! Para mim parou. Parou para vocês? Pra mim parou no tutu. Tutu. Ah, grande Tutu, vai ganhar o fogão a cores. Se fosse pra ganhar dinheiro, aposto que não seria o primeiro, né? Você Ai, como é que compartilha aí ou quer que eu compartilhe por aqui, ô Arthur? Compartilho aqui. Boa. Tá vendo aí? Carregando. Não sei se é o meu, mas tá aqui, tá devagar. Pra mim abriu aqui. Boa, aqui foi também. Pô, na verdade eu tentei 3 minutos, né? 5 minutos. Mas acho que Sim. é rapidinho. Eu tentei seguir, eu não lembro quem foi que falou no outro a sugestão de conversar com as pessoas para ver. Eu só não tive depois mais tempo para fazer tipo double check com o que tem de sistema. Algumas informações eu já tinha meio fresco na cabeça, por ter feito acompanhamento mais próximo ali do relatório e tudo mais. Outras informações eu não tenho a convicção de que está próximo do que tem de Sport TI, enfim, do que tem de coisa, e também de acompanhamento dos clubes. Eu tive a oportunidade de estar próximo do Igor Steph, por isso que eu fiz deles primeiro e consegui um contato mais rápido de resposta. Falei com o Arantes e com o Jaque, que são os que mais estão à frente lá e desenvolvem as atividades. Então, as respostas devem estar bem compatíveis ali com o que tem de sistema e etc. E foi mais ou menos assim que eu construí, as respostas do que tinha que trazer de informação. É, Aqui só explicando, não vou falar, não sei se precisa falar tudo que está escrito, mas dá para vocês verem aí, acompanhando item por item, não precisa, né? Mas só aqui para algumas coisas. O M15 que não teve festival, coloquei que eles jogaram três amistosos. Aqui que tinha que colocar os placares, então aqui é 12 vitórias acima de 20 pontos no M13. E as derrotas não foram com diferença de 20 pontos, então não coloquei quantas foram, mas é isso. Quatro derrotas do M15, com mais de 20 pontos também de placar. Foi essa lógica aqui de como eu escrevi. O restante das outras informações, estadual, BBB, de boa. Aqui é a mesma coisa, uma vitória e uma derrota, com mais de 20 pontos na categoria. E
E aí depois os pontos embaixo, os indicadores esportivos e as reflexões, até trazendo um. Não foi que choveu no molhado, né? Mas elas vão meio que se conversar ali, então, que é mais enxuto e que talvez pode ser que dê para discriminar um pouco mais dos meus interpretações, até conversas com eles, né, no caso. E aí, coisas que me chamaram a atenção, tirei muito de parâmetro o que eu já tinha acompanhado iguanas no outro ciclo, em outros ciclos, né, e até jogando contra ou acompanhando em eventos esportivos que a gente compartilhou ali o dia de evento, para trazer essas algumas reflexões de evolução, etc. E algumas das coisas também estiveram mais frescas por ter acompanhado eles no Liga SESI. E também depois embasado no que as conversas que eu tenho tido com Arantes, principalmente, e também sabido como é um pouco da metodologia de trabalho deles lá. Então, aqui coisas que, os pontos fortes que me chamaram bastante atenção foram esses, avançar em ataque, até os placares também, eles traduzem um pouco disso, depois os jogos vistos, tem vídeo também sobre, pontuar e uma mínima organização em campo, pontos a evoluir, aí mais questões defensivas, porque eles têm atitude e tudo mais, mas enfim, são um pouco passivos, tem algumas pessoas em específico e tal, é a habilidade do tacle, talvez seja até característico, talvez, da categoria, e enfim, isso. E depois já das reflexões de trabalhos esportivos desenvolvidos, aí que conecta e, como é que fala, costura um pouco das conversas que a gente tem tido, formais, informais, enfim, durante os jogos ou, enfim, outros momentos. Eles apresentam um time ali, equipes, né? Principalmente o do M13, minimamente organizado, então tem ali, você vê, você consegue reconhecer quem é o abertura, quem é o half, quem são os forwards, mais ou menos, quem fica mais pro jogo aberto, coisas do tipo. Essa questão que eu coloquei que é notável que eles treinam os fundamentos básicos, é uma característica bem forte ali do trabalho do Jaque e do Arantes, até acho que por estarem dentro do CT aqui de São José, tem bastante contato com esse tipo de treinamento e com certeza replicam lá com as categorias do Iguanas. E, e é isso. Acho que já vai estourar o tempo aí, mas está escrito. Não sei se quer mais alguma outra informação, algum comentário. Se querem um minuto para olhar sem eu falar nada, ou se eu posso stop share. Isso aí, Ney. Eu só queria Entendi. perguntar o que que é minimamente organizado no teu conceito? Mínima, eu fiz questão de colocar minimamente organizados, porque na minha cabeça não se deve ter nem ter tanta exigência que na categoria, por exemplo, M13 seja tão nítido assim. Eu sei que eu sou primeira linha, eu sei que eu sou tal função, eu sei que eu sou tal posição, mas a gente conseguia enxergar no jogo deles um agrupadinho de pessoas que na teoria eram forward, na teoria não, que eram forward, porque depois eles iam lá para formar o scrum, iam lá para posicionar pro line, uma outra galera que ficava por outro lado do campo, ocupando o campo, que em tese seriam os backs, e depois durante o jogo dava para saber quem que era o abertura, que estava ali no meio fazendo essa conexão e comunicando e tudo mais, foi mais relacionado a isso. Não estavam, tipo, tão perdidos em campo, Ô, Tutu, se você, praticamente. se você tivesse que escolher uma única coisa para trabalhar com eles, para priorizar, A o que você última, escolheria? o pós, o último parágrafo parágrafo não, né? Depois do ponto ali do aspectos gerais, sobre o aspecto educacional social. Boa. Como você pensa em fazer isso? Se já pensou, ou se ainda não? Eu já até cheguei a conversar com ele sobre, porque teve um episódio em Guarulhos que me chamou um pouco de atenção, que eu tava lá fazendo meio que a locução, que o Murilo não tinha ido. Acho que foi, não sei se foi o festival do começo do ano, esse, enfim, mas foi recente.
E aí até os meninos do Iguana se aproximaram, porque eu tava com as pulseirinhas e tudo mais. E aí as brincadeiras entre eles, o jeito que falavam, o jeito que me pediram a pulseira, e tipo, um uso exacerbado ali de um vocabulário não apropriado. E aí no momento eu até chamei a atenção deles, lógico, né? Não cheguei também como eu faço com quem eu tenho mais intimidade. E depois acho que a Lu, que ela é mãe de atleta, mas ela também está envolvida lá com o pessoal, ela chegou também perto. E aí eu comentei com ela, falei, nossa, os meninos falam bastante coisa assim, bastante coisa assado, não sei o quê, as brincadeiras deles não são tão legais. Isso a gente vê também nos jogos, que eles falam bastante coisa, etc, etc. E aí algum dos moleques, quando eu fiz a correção, falou, ah, mas fulano de tal fala assim com a gente, ou fulano de tal fala assim. Então você vê que é um pouco, talvez, cultural ali, e dá pra, enfim, já comentei isso com Arantes, com o Jaque, com os caras também já sobre esse aspecto. Mas eu vou por esse caminho, Gabó. Eu iria por esse caminho, de trocar essa ideia, meio que dizer que, cara, reflete, não, eles sabem que não é legal. A gente tem igual as transmissões dos jogos do adulto. Se você assistir, você consegue ouvir bastante coisa não, não agradável na torcida, enfim. Mas é por aí. Você acha que teria alguém do nosso grupo que poderia te ajudar a fazer alguma ação mais, às vezes trocar uma voz, às vezes ter uma outra pessoa pode até contribuir a reforçar um pouco mais esse aprendizado deles? Não sei se de repente um encontro por Zoom com alguma outra pessoa, com alguma ação específica, com algum. Você consegue pensar? Você não precisa responder agora se não Não, tiver claro consigo. também. Na real, para mim, isso, eu não fiz isso, mas para mim é bem claro, até porque teve até uma das lives que era sobre ambiente seguro e coisas que abordavam essa questão da atmosfera, assim, e que para mim fez total sentido. Então, acho que Val e até Bopré e tal, estão mais à frente disso, conseguiriam contribuir e trazer óticas além das. Porque isso vai entrar em mais uma outra porta, né? Mais do que a esportiva. Então, com certeza, elas duas têm muito mais propriedade e técnicas para falar sobre, com Eu pensei no certeza. nome delas também, Tutu. Quando você estava falando também me veio a mesma coisa. Acho que é isso. Talvez é legal, porque acho que às vezes, e é uma coisa até para todos, que às vezes a gente acha que os problemas têm que ser resolvidos por, tipo, ah, não, eu sou responsável, eu que tenho que resolver o problema. E, putz, a gente tem um grupo grande de pessoas com competências diferentes. Acho que é justamente saber usar Total. as Não, competências diferentes que a gente tem, estabelecer uma acaba. ação e conectar. Acaba sem querer, vai meio que no automático, né? Porque, infelizmente ou infelizmente, até eu já estou acostumado a lidar com essas coisas e com certeza já errei muito e vou continuar errando por, às vezes, agir ali de supetão e querer resolver tudo mesmo e às vezes esquecer que tem esses braços que podem ajudar e tem muito mais habilidade e competência para tratar esses assuntos do que eu. Mas Boa, total, show. total, 100%. O Arthur, volta, por favor, na apresentação aí rapidinho. Tenho duas perguntas. Uma, cara, é mais administrativa, tá? Esse total que tem aqui, número de praticantes do clube, é o que está em cima, mais o restante, certo? Você não vai É, dizer. é, Então, hoje o Iguanas tem 90 participantes. isso. Beleza. A segunda, cara, aí entra na parte esportiva. Me chama a atenção que a gente tem um M13 que tem 12 vitórias acima de 20 pontos e um M15 com 4 derrotas acima de. Coloca para carregar aí. Não, eu não sei, é problema do coisa. Assim já faz anos. Vai, vai. É, eles têm uma percepção sobre essa diferença? Como que eles veem essa questão dessa diferença? Não, não você, mas se eles têm esse entendimento, como que eles trabalham, porque estão falando de uma categoria que transita para outra. E a gente tem uma diferença grande de nível ali quando a gente pega, olhando nu, assim, os resultados, né? E Então, eu interpretei disso, tá? Não, eu não acompanhei, acho que eu não tive oportunidade de assistir nenhum jogo do M15 deles, mas eu tenho, sei lá, 90% de certeza hipotética na minha cabeça, mas é a minha certeza de que quem joga o campeonato M15 a base com certeza é M13, só que eles se deparam com adversários muito mais organizados no M15. Então, por isso dessa discrepância.
E aí é natural os moleques do 13 não tancar o nível que pega do jogo do 15, né? Mas, e até, mas eu acho que eles não têm essa, como é que fala? Talvez essa preocupação tão ardente em querer mais. Até legal falar, porque ontem eu conversei com o Jaque sobre isso também. Foi mais dele que veio essas informações mais concretas. E ele falou, cara, aquela conversa que a gente teve, não sei se foi pós-pandemia, enfim, teve algum momento dos ciclos dos projetos que a gente teve uma reunião, nós dois. E aí ele veio perguntando, né, o que que você acha de gastar energia em quais categorias, blá, 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 não sei o quê. Daí eu falei um pouco da linha do que a gente tinha nos projetos e até do que a gente tinha no Jacareí, né? Que a gente entendia que a base mais ampla tinha que ser no M13 e no M15. E encharcar essas duas categorias com muita, 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 muita gente para depois ir colhendo frutos, tipo, mais tranquilamente, né? E ele trouxe isso agora. Falou, cara, a gente continua trabalhando, a gente entende hoje e concorda com a ótica de vocês e até o incentivo do projeto em si trabalhar dentro dessas duas faixas etárias, porque é onde a gente consegue mais gente e eles duram mais dentro do clube, né? Aqueles que ficam. Então, só que mesmo assim, com esse discurso, é, eu não enxergo isso tão bem claro, por exemplo, nesse M13 e nesse M15, porque eles teriam que ter mais, que acho que é pouco, né, para bancar. E aí tem essa questão do placar e etc., que, que chama a atenção. Mas essa é a minha leitura. E é a leitura que eu acho que eles têm também. Beleza. Bom, da minha parte é isso também. Peraí, rapidão. E essas condutas inapropriadas que você cita, em quais categorias? No M13, M15 ou em outras também? Em Desde todas? o, até a torcida, Ah, não, pai, só para eu entender, para enfim, anotar. sim, tudo, Todas. tudo. Tá bom. Em resumo, Tutu, o que que você tira dessa conversa de agora? O que que você vai fazer? Não, primeiro é tentar lembrar sempre dos apoios que a gente tem, para não esquecer disso, porque é fundamental. Igual a gente tem a equipe mega para tratar dessas coisas. Acho que o principal é isso, Gabor. É se apoiar mais no que a gente tem de recurso para conseguir ajudar melhor ainda os clubes, né? No caso. Boa. O que Ou eu esse clube. sugeriria, tá, Tutu? Até para porque como é você que está à frente, tentar pensar já uma ação que você acha, putz, eu acho que uma ação, um Zoom, um encontro, o que for, mas pensar mais ou menos um modelo para ser uma base de uma conversa que você depois vai levar para a Val e para a Bopred, pô, que vocês podem me ajudar nisso, porque senão ficar muito aberto, muito vago, vocês vão ter muito retrabalho, porque vai, volta, vai, volta, vai, volta, até chegar no trabalho. Então, de repente, Uhum. pensar alguma coisa, levar para elas mais ou menos uma base do que você vê e vocês chegarem nesse entendimento. Eu até lembrei de uma coisa que legal para compartilhar que soma com isso, né? Teve aquela adaptação dos negócios de competência que a gente fez uma enquanto coordenador e que aí eu meio que fiz uma releitura e apliquei com alguns. E no deles, que foi o Arantes que respondeu, no caso, né? Veio justamente essa preocupação. Então, tipo, por mais que seja talvez orgânico e cultura, mas ele é consciente de que precisa melhorar essa parada, porque eu lembro que a nota dele veio ruim nesse item lá, que lá tem, né, como é que você proporciona, ou melhor, o vocabulário que você usa é adequado, se você entende que é um ambiente seguro que você proporciona, coisas desse tipo. E eu me lembro certinho que veio uma nota bem baixa dele mesmo, né, que era autoavaliação e veio uma nota baixa sobre esses aspectos. Então não é tipo, não tá que caso perdido, tem salvação, tipo isso. Mas o que eu ia falar, que eu fiquei pensando aqui, é que um é reflexo, né? É modelo, é referência. Então, assim, se isso acontece em todas as categorias, também é um modelo dentro do clube, provavelmente, né? A gente não sabe de quem que vem, mas eu acho que realmente vale uma conversa aí inicial para entender e depois a gente vê se o trabalho não tem que ser feito com os adultos, sabe? Primeiro, para depois ir descendo, porque não sei, não Uhum, sei, não conheço. total. Show. Boa. Perfeito.
Leca, roda a roleta. Bom, só para se cair no tutu de novo, a gente roda de novo, tá? Vamos fazer um coordenador por dia também para não ficar só a mesma pessoa ali falando. Tá sem som, Leca. Pera, que eu tinha fechado o arquivo. Acho que achei. Peraí. Para quando eu quiser? Para agora. Peraí. Parou no Dani primeiro, peraí. Tinha parado no Dani. Mentira, Dani, tá de marcação com você. Viu, viu? Ó, nem foi eu, mas tudo bem, eu vou. Pra mim A aqui parou gente, no Dani, daí tem aquele carinha assim, abaixo dele. é que eu tô assim agora. Eu preciso compartilhar aqui, peraí. Meu Deus, deixa eu deixar aqui. Não. Opa. Todo mundo fez Bom, atenção, hein? Legal. opa, eu tô com um negócio bem na frente aqui, só um minuto. Show. Agora vai. Boa. Bom, eu falei com o Wallace, né? O Wallace está lá em Brasília, acho que está junto com o Iago. Vou falar para ele que a barra subiu, para ele meter bronca lá e se esforçar. Não, tô brincando. Ele está bem feliz de estar lá, né? Ele é bem empolgado, então eu acho que está sendo bem positivo, tá? Bom, conversei com ele. Eu queria ter feito uma reunião com ele, tá? Mas por conta de ele estar lá também, acabou que a gente não conseguiu se encontrar. E a gente foi trocando mensagens e tal, pelo WhatsApp para construir junto as informações, né? Então, bom, eles têm 21 participantes no projeto, 5 femininos e 16 masculinos, no total no clube 70. Ele não informou a quantidade de femininos e masculinos, tá? E aí as categorias que eles treinam no projeto é M15, M17, M19, F15, F17, F19, e eles têm adulto e infantil também, tá? Bom, participou de 9 festivais, não organizou nenhum. Essas informações que a gente está vendo aqui são informações do período de julho de 24 até agora, tá? Então, agosto de 25, né? E aí depois eu até vou falar sobre uma coisa que aconteceu não foi tão positivo. Mas vamos lá, jogos dos festivais, né? Então, aqui acho que ele considerou o número de jogos como se fosse o festival inteiro e não o número de jogos que foi jogado em cada festival, né? E aí a gente vem para as informações do ano passado, que foi quando eles estavam disputando o Paulista Interior, se eu não me engano, tá? E eles disputaram na categoria de 15, na modalidade de 15 e na modalidade de Sevens, tá? No M16. Então eles perderam todos os jogos por mais de 20 pontos no 15, tá? Eles participaram do estadual de 15 de Seven. Eles fizeram 3 jogos de 15, então perderam os três, e fizeram 9 jogos de série, tá? E as derrotas foram por mais de 20 pontos. O que aconteceu, eles perderam,
teve corte de verbas da prefeitura, então eles tinham recurso para viajar, para fazer o time jogar, né? E esse ano eles tiveram não tiveram esse recurso. Isso acarretou que eles não conseguiram participar do campeonato e também acarretou que eles acabaram perdendo alguns alunos, né? Menos jogos, menos motivação e isso atrapalhou um pouco, tá? Eles também tiveram um pouco de problema com a Secretaria de Educação, que era a conexão que eles tinham, né, para fazer a captação. E aí eles não conseguiram executar o plano de captação que eles tinham por completo. Eles não conseguiram passar em todas as escolas que eles queriam. Isso também ele apontou como uma coisa que contribuiu para a evasão não para evasão, né, mas para não captação de novos jogadores, tá? Por outro lado, também eles estão buscando parceria. Então, eles começaram agora recentemente uma parceria com o SESI e estão apostando bastante nessa parceria para voltar a crescer o número de participantes, para voltar a desenvolver né, o clube e o juvenil como um todo, né? Depois, em relação aos indicadores esportivos, foi bem pelo lado que o Tutu trouxe também, em relação aos princípios de jogo e as habilidades que acabam sustentando os princípios, né? Então, ele avaliou que eles tiveram melhora na aplicação do princípio da pressão, né? Isso ele avaliou que foi porque eles melhoraram a técnica dos tackles, dos hucks e offloads. Então, na realidade, do breakdown como um todo, né? Eles melhoraram as técnicas de breakdown. E os pontos a evoluir seria a continuidade de jogo. E ele aponta que isso, né? Ele aponta isso por conta da baixa capitalização de toda a pressão que foi exercida, né? Então, tanto em defesa quanto em ataque, mais em ataque, na verdade, eles não conseguiam capitalizar muito nos jogos e isso ele identificou como um ponto a melhorar, né? Então, em relação aos aspectos táticos, os jogadores demonstram compreender a tática, executando o plano proposto, né? Eles se organizam no caso, em famílias para jogar, e mantém shape de defesa, eles conseguem executar a defesa do pêndulo no fundo, então isso foi coisas que ele apontou, né? Os aspectos técnicos, né, que foi a melhora na execução das habilidades do breakdown, né, e os aspectos gerais, ele acha que os alunos vêm se desenvolvendo de maneira positiva, porém tiveram aqueles vieses que eu falei anteriormente, né, da perda de verba para a realização das viagens e participação dos campeonatos, e o fato de não ter conseguido executar o plano de captação da maneira que eles queriam, né? De qualquer forma, a gente nem falei nada sobre a possibilidade de extensão do projeto até dezembro, né? Mas ele falou, não, mesmo que o projeto acabe e tal, a gente vai continuar fazendo, a gente vai conseguir passar até o final do ano nas escolas que faltavam, e com um apoio agora com essa parceria do SESI, ele acredita que vai conseguir desenvolver ainda mais a categoria, né? Então foi basicamente isso que a gente conversou, que eu trouxe para apresentar aqui, tá? Bom, deixa eu começo aqui então já. Dali. Ô Dani, não, primeiro, boa, parabéns aí, acho que ver nessa planilha, ver nessa estrutura fica muito mais claro. E você traz sempre um olhar em terceira pessoa, né? Ele trouxe isso, ele explicou, ele explicou. Acho que é bom que mostre que você está promovendo reflexões, porque por você ter todas essas informações trazidas por ele, você está promovendo, fazendo ele pensar, fazendo ele refletir, fazendo ele avaliar a equipe dele, e isso com certeza vai fazer toda a diferença. Mas a minha pergunta é:
em primeira pessoa. O quanto você consegue observar esses pontos que ele traz. Você consegue ver alguma diferença realmente técnica da equipe dele? Você consegue Hum, ver, concordar com ele ou discordar dele em relação a esses aspectos que ele traz? Não, eu não consigo porque eu não consegui acompanhar nenhum festival, né? Nenhum jogo deles durante esse período, né? O que eu consigo, bom, eu conheço ele, já trabalhamos juntos, inclusive no NAR, ele como preparador físico, eu como treinador. Pelo que a gente vem, né, acompanhando dos encontros que eu tive com ele online, né, os encontros presenciais não foram no ambiente onde ele estava com a equipe dele, foi quando ele estava se formando educador, né? Pelo que eu conheço ele, eu acho que ele tem a ideia é bem pertinente, né? Quando ele traz esses pontos ele fala, né, de pontos fortes, de pontos a evoluir e tal. Mas, assim, eu ver a equipe como atuando, não consigo, né? E, assim, eu era muito mais fácil eu escolher o Desterro, ou o Joaco, ou o São João Batista, que estão aqui perto, e eu estou acompanhando o tempo inteiro, né? Mas eu optei por trazer justamente o Tucanos, eu estava entre Tucanos e Melina, o Melina eu não quis incomodar a Carol ainda, né? Ela tá voltando da Copa do Mundo e tal. Então tem todo esse tema também. E aí eu também já tenho essa proximidade maior com o Wallace, né? E por mais que eu não tenha visto a equipe atuando, eu conheço ele, né? Então é Perfeito. isso. Optei por conversar com ele e tentar justamente trazer, porque a informação que eu tenho é o que ele me traz, né? Eu não consegui ainda ir num festival onde eles estão participando e ver e tal. E isso é Não, ruim, né? tá perfeito, Mas Daniel. é Acho a que realidade. é até bom que você traz de fora, porque a maioria dos coordenadores também acompanham clubes que não conseguem estar presentes. Exato, E é bom para a gente até trazer uma reflexão sobre isso, porque você pega os pontos que o Tutu traz, ele só tem porque ele viu presencialmente. Mas exato. tem pontos aqui que daria para acompanhar mesmo à distância. A questão técnica, tática, de breakdown. Se você falasse para o Wallace, Wallace, será que você vai ter um festival? Você consegue filmar os jogos e me mandar? Isso já daria, não daria a mesma sensação que o Tutu tem, porque você não consegue ver as questões comportamentais, mas você conseguiria pelo menos ter um ponto de análise que É, seria material para trabalhar com ele, seria ferramenta aí para usar de discussão. Então, acho que é, fica da minha quando, parte só esse ponto de pensar, mesmo estando à distância, e não dá para acompanhar presencial, tentar pensar nessa ferramenta de uso de vídeo. não, com certeza, eu pensei, né, em assistir e tal. Mas, na verdade, não tem, né? Mas poderia justamente pedir para filmar e tal, que é uma coisa que a gente faz, inclusive, com os treinadores. Mas, é, eu, pelas reuniões que a gente teve, né, no início a gente chegou, no início do ano, a gente chegou a ter reuniões bem técnicas, né? E era uma coisa que ele trazia que ele queria melhorar. Então, ele já tinha essa percepção de que ele precisava melhorar aquilo, e agora, né, 5 meses depois, quando ele traz que ele percebeu essa melhora, é óbvio que não é a mesma coisa que o vídeo e não é a mesma coisa que ver presencialmente, né? Mas a gente acaba tendo pelo menos Não, um alívio, assim, de que o com negócio certeza. está evoluindo, entendeu? Mas com total, se tem o recurso do vídeo para poder fazer um trabalho ainda melhor. Só dele trazer essa autoanálise já dá para perceber que alguma coisa está acontecendo. Tá? Um trabalho está sendo feito e alguma melhora com certeza está tendo. Os pontos que eu trago é justamente para a gente começar a pensar nisso, A como a gente gente, dá esse passo a mais perfeito. como coordenadores, né? Como Uhum. poder ter subir um pouquinho a barra ali, subir um pouco
um olhar mais detalhado, um olhar mais no jogo, e o vídeo às vezes ajuda quando está à distância. Mas Total, é ajuda isso. pra caramba, na real. É a parte, acho que é isso aí. Boa. Eu ia falar a mesma coisa, Gabó. Não a pergunta que você fez do primeiro, em relação à primeira pessoa, que eu acho que isso é importante, porque a minha pergunta era justamente essa, Dani, se você que avaliou isso ou ele que te deu essas informações, tá? E É ele que me aí, passou. e acho que aqui é o grande X da questão, tá? Porque quando a gente recebe essas informações, mostra que talvez a gente não esteja tão perto do clube olhando eles nessa parte esportiva. E acho que aí o recurso que a gente tem hoje, sim ou sim, é vídeo, não tem outra coisa. Eu acho que isso é uma questão educacional que a gente tem que ter com os treinadores, porque eu acho que hoje é uma ferramenta muito simples, muito fácil e que a gente precisa começar a explorar mais. Então, hoje você filma, igual aqui, a gente filma a reunião e em 15 minutos depois ela já está no YouTube com a possibilidade de todo mundo ver. E um jogo hoje ele dá para ser filmado num celular, num Wi-Fi que você tivesse rapidamente, você já consegue subir no YouTube também. Tá? Então, acho que é uma questão de hábito mesmo, para que a gente comece a olhar esse desenvolvimento. Tá? Então, isso cabe até para o próprio Arthur, né? Porque o fato de ele falar sobre o Iguanas fala daquilo que ele estava presencial por estar aqui na região. Você que está num outro estado em relação a esse clube, precisa sim ou sim encontrar outras ferramentas, né? Sim. Porque quando a gente começa a falar da parte esportiva, é aquilo, né? A palavra, o vídeo ele vai comprovar que colocar em xeque a palavra do treinador e a análise que vocês estão fazendo como coordenação, tá? Então acho que esse é um ponto aqui. Aí, e depois só uma dúvida que me veio aqui é quando a gente coloca ali quais categorias do projeto, ele tem hoje o Tucano está estruturado com treino M15, M17 e M19, sabe me dizer isso? Foi o que ele me passou, né? Eu sei que eles tinham bastante, até nos relatórios, por exemplo, botavam 40 e poucas participantes, só que depois a gente alinhou para só os que realmente faziam parte do projeto, né? E aí baixou para 21 esse número, tá? Não, o que eu estou dizendo é ele tem, por exemplo, M15 treina às 5 horas da tarde, M17 treina às 7 horas da noite, M19 treina às 8 e meia da noite. É assim que ele está estruturado, ou ele tem um treino juvenil que acontece às 6 horas da tarde, e que dentro desse treino juvenil tem M15, M17 e M19. Não, o que eu já conversei com ele, que ele me passou, é que que ele tem um horário para cada categoria. Tá, não, beleza, era uma dúvida, porque é legal, quando você vê um clube E, que está estruturado assim, esse acho que é um ponto para a gente ter isso claro, porque são 6 categorias que a gente está falando. Se cada categoria dessa está estruturado, tem um responsável, tem um horário fixo, independente, é algo que chama atenção. Tá, eu vou até procurar confirmar essa informação, tá? Porque, mas tá, por das favor. conversas que eu já tive com ele, era assim que funcionava. Não, por favor, é porque me chama a atenção, porque acho que é um ponto Claro. para a gente deixar claro, e até para os outros treinadores, para os outros coordenadores, a gente tem essa clareza, porque a gente está falando ali de 6 categorias, mas adulto e juvenil estamos falando de 8 categorias. 70 pessoas que ele colocou no clube dividido por 8, dá aí mais ou menos 12 pessoas por treino, participando das atividades. É um número ideal, beleza? Ideal não, é um número para que dá para desenvolver uma atividade, mas a questão aqui é a estruturação do clube, tá, Dani? É, Ele tá com isso. eu, Leca? eu acredito que ele deva ter os horários, mas deve ser um pouco mesclado isso, né? Tá bom. Pelo menos o masculino e o feminino, mas eu vou procurar levantar essas informações mais detalhadas. Tá, beleza. Bom, deixa esse desafio para você aí de atualizar essa linha aí sobre a quantidade de categorias juvenis. E talvez te deixe um desafio aqui para esse slide aí seu, de pelo menos assistir um jogo e fazer essa comparação entre o que ele fala e o que você vê no jogo. Vou tentar conseguir o jogo. Boa. Leca?
Não, na verdade era só a minha pergunta era sobre a questão numérica aqui também, porque eu acho que essas fichas são legais para a gente bater com o que a gente tem, né, dos nossos relatórios. E ali me chamou a atenção, 5 feminino e 16 meninos, seria isso, né? Então Isso seria 21. E aí os é o que 70 tem, ali. é o que bate com os relatórios dele, né? Uhum. Só que Não, eles têm mais, eles têm infantil, eles têm mais gente, né? Os 21 é os que estão inscritos no projeto. Tá bom. Bom, pessoal, pode parar de compartilhar, Dani. Alguém tem mais uma pergunta para o Dani aí? Bom, Plano, só o plano, Julião. Dani, o que que você leva aí para seguir nessa Assistir os conversa? vídeos. Não, melhorar melhorar o sistema de validação das informações através de vídeo. Nesse caso, né, que é longe. boa. Show. Bom, galera, acho que deu o nosso tempo aí. Tá? Acho que a gente tem um caminho longo a percorrer. Tá? Temos aí, se vocês olharem ali no primeiro slide, no segundo slide da apresentação ali, eu coloquei ali, a gente andou em dois clubes, a gente tem 45 clubes para a gente andar de atividade. Eu acho que isso aqui não é um problema ter esses 45, a gente tem aí 25 minutos por encontro nosso. Falando nesses olhares, acho que é algo que vai cada vez mais fortalecendo esse trabalho nosso, acho que é bom isso. É, E a gente segue nos nossos próximos encontros falando, e até desafio aí, se alguém se sentir confortável e quiser trabalhar, até mesmo com algum vídeo de algum jogo de uma categoria que corrobora com aquilo que você está colocando ali, acho que é legal. A gente deixar até um pouco mais ilustrativo aqui a nossa conversa, e que acho que é super rico, tá? Porque a gente só fica ali, às vezes, olhando números e palavras, e às vezes ver um vídeo é bom, tá? Então deixa aí, quem tiver acesso e quiser trazer isso num formato de vídeo ali, igual uma análise de vídeo mesmo, coisa de 1 minuto, 30 segundos de lance, para exemplificar, acho que é rico também. Beleza? É isso. Fechamos. Semana que vem estamos aí de novo. Não, o Tutu quer Tutu tá falar. com a mão levantada Oh, ali. desculpa. Vou espelhar, porque tá bem em cima do seu berril, né? Que você não enxerga a mãozinha ali, ó. Não, mas era só, eu não sei se cabe alguma adaptação no slide, mas eu que nem eu me deparei com esse mesmo cenário do Dani com o Tornados, por exemplo, nas categorias lá. Tem, tipo, categorias que correspondem ao projeto. Aí é M13, M15, F17, M15, um monte de gente. Não sei se é melhor a gente já trazer discriminado quantas pessoas, quantas crianças correspondem a cada categoria, se cabe em algum lugar do slide isso, porque acho que vai acontecer com mais um monte de gente. Você diz ali no canto esquerdo, né? Número de praticantes pelo projeto, número de praticantes atuantes no clube. Certo? Que depois, número de participantes no projeto, beleza, vai colocar lá um N de sei lá quantos. Só que depois, ali, igual no meu do Iguanas, tem 10 feminino e 25 masculino. Só que esses totais de 35 correspondem à categoria M13 e M15. Mas quantos são M13, quantos são M15? E, enfim, discriminar de alguma forma. Entendeu? Entendi. Eu não queria trazer. Vai ficar, cabe a seu critério, eu não queria poluir mais. Não digo poluir, mas colocar mais informação. Mas se você se sentir confortável ali, categorias do projeto. Quais categorias do projeto? Você colocar M13 e um número na frente que corresponde, já atende. Entendeu? Colocar M15, o número na frente que corresponde, também já atende. Mas a ideia ali era justamente ter essa reflexão que aconteceu no slide do Dani em relação ao Tucanos. Tá? Que aqui, quando a gente fala de categorias, é o que que o clube tem estruturado com horário e treinador para essa categoria. Essa aí era outra coisa que eu ia falar também, porque eu não tinha entendido que era essa reflexão que era para causar. Tipo, se eles têm horário daquelas categorias fixas treinando, porque, igual, eu sei que lá treina, por exemplo, parte do M13 treina junto com o M15 e parte do M15 treina junto com o M17.
Então eu acho que não tem o treino do M15 no caso, entendeu? Um exemplo. Não tenho certeza, mas eu acho que não. E É aí, por só isso. que ali, só que eles têm a categoria, eles competem enquanto categoria, só que não treinam como categoria, entendeu? Eu entendi, e a gente trata isso como uma grade horária do que tem ali. Acho que isso é uma coisa que é importante a gente ter. Porque talvez esse seja o problema do M15 estar tendo resultados somente de derrotas. Esse eu acho que é um cenário que vai ser encontrado em vários clubes. Sim, então, Uhum. sem O dúvida, Desterro tem esse cenário. sem dúvida. Mas acho que é legal a gente tentar entender isso, porque a partir daí talvez seja um próximo passo até mesmo de trabalho, de desenvolvimento de vocês, do que a gente faz para desmembrar essas categorias. Porque toda hora os clubes vêm pedindo, me coloca mais projeto, me aumenta o valor do meu projeto, muda minha categoria no projeto. Beleza, mas como que a gente vai fazer isso? Vocês têm demanda para isso hoje? Primeiro me gera demanda, me gera números, me gera necessidade, Para mim, a e, resposta é só essa. Me dá e, números que eu e te aí dou a mais gente vai, dinheiro para você. e aí a gente vai atrás de recurso para fazer a coisa acontecer, tá? Demorou. Da Valeu. extensão do projeto, a gente tem alguma notícia? Tá protocolado. Tá, mas ainda não é para falar nada Não, para o povo. A minha ideia é tentar adiantar essas informações na próxima semana, dar uma atualizada e meio que, tipo, por fim do projeto, tem a galera me devendo umas coisas, tipo, preciso que antes que acabe o projeto vocês, né, me deem as coisas e tal. Mas, enfim, era só para saber se podia tocar nesse assunto, mas acho que não, então, né? eu não sei ele dar uma resposta. Acabou que o Renatão não tá aqui, ele que é mais a par dessa questão do ministério Não, então melhor e não é o falar nada, era seguro. só para saber se tinha dado alguma coisa. Beleza, obrigado. E só para atualizar vocês aí, acho que é de torneios, mas acho que cabe todo mundo tá na mesma página. Entrou hoje na reunião o projeto do Super Sevens, tá? Então deve aprovar, e aí acho que não impacta em nada no calendário que estava proposto lá do Super Sevens. Então, por hora, não muda nada. Bom, galera, é isso. Valeu. Obrigado aí, Dani e Tutu, pelas informações. Parabéns aí pelo trabalho e vamos seguindo aí. Valeu, Leca, pela roleta. Devia colocar ali um prêmiozinho, viu, Leca? Vou melhorar para a próxima. Colocar um prêmiozinho ali para ter uma graça se alguém. Ou um castigo, fazer uma mímica, sei lá. É uma ideia, eu pensei nisso também. Vamos ver. Boa. Oi, Maia. Vai fazer foto? Alguém faz a foto aí pra nós? Quem vai? Quem vai? Quem Não, tchau. faz? Pronto, garota. Então vem. Eu só quero chão. Então vem pro chão. Quer que Valeu, chame? Você saiu na pessoal. foto, Maia. Ah, Você